tarde, boa noite, bom dia. Tá começando mais um Grilo Show. Hoje tem aqui uma pessoa que vai trazer uma história de luta na questão da neurodiversidade, assim como eu é uma mãe atípica, né? Eu sou um pai atípico, ela é uma mãe atípica. E a gente vai bater um papo hoje para falar das dificuldades da história de trajetória de vida, que é uma lutadora. Como quase todos os pais atípicos, sofreu pra caramba atrás do diagnóstico, só que num período diferente do de hoje em dia, que tem muita informação, que as ciências avançaram e tal. Só que hoje com Elizabeth. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui. E o que eu puder agregar de informações para as pessoas, eu vou agregar da melhor maneira possível. Tentar passar o que eu passei. E é como o Denis falou, hoje a gente tem muito mais informações do que na época que meu filho nasceu. Isso eu acho muito importante. Agora, hoje em dia, eu penso nas crianças que estão vindo agora, né? Porque inclusão e tudo mais. Na época do Ricardo não tinha isso. Então, bora lá. Mãe do Ricardo com 30 e O Ricardo tem 33. 33 anos. Eu e a Elizabeth, nós nos conhecemos. Aliás, eu faço amizade em todos os lugares que eu vou. Isso é uma coisa boa, né? Eu adorava bater papo com ela às terças-feiras. A gente ficava na sala de espera da Episteme, né? Isso. E a gente ficava lá esperando nossos pequenos, né? O Ricardo não é pequeno, Eu né? espero meu pequeno gigante. Nosso pequeno gigante lá. E assim, a gente discutia sobre dificuldades, falava muito sobre concurso público, né? Exatamente. Que a Elizabeth também é concurseira, a gente ficava ali, tentava ajudar às vezes por causa do TDAH eu esquecia de trazer o que ela tinha pedido pra eu trazer, mas a gente tentava sempre trocar ideias e figurinhas ali, né? Exatamente. E essa é a vida, né, da gente, é sala de espera, né? Não Sala tem de muito o espera. que fazer, né? Então. O Ricardo ficou um período sem terapia também, porque não é fácil, né? Imagino. Não é fácil. E na sua trajetória, vamos começar batendo um papo seguinte. Você tem as dificuldades de todas as mães e pais atípicos, mas você teve uma boa trajetória também como mãe solo aí, né? Sim, eu me separei, eles eram pequenos, né? A separação veio porque eu falei assim, seria muito melhor criar meus filhos num ambiente um pouco, mas pelo menos num ambiente de paz, né? Saudável, né? Saudável. Não que tenha raiva do pai deles, é que realmente não deu certo. E eu Sim, falei a assim, relação não deu não certo. deu certo, mas assim, eu que fui pra luta, eu que fui atrás de tudo para eles, tanto pro Ricardo quanto pro Henrique, entendeu? E é isso. Aí eu comecei as terapias do Ricardo, aí eu coloquei natação, tudo que eu podia, porque dinheiro não dava mesmo para pagar Sim, terapia particular. Então ele fez tudo pelo posto de saúde, só que sem o diagnóstico ainda. certo. Ele não tinha um diagnóstico fechado. A gente já vai falar do diagnóstico que é a luta. Hum, O Henrique é típico, né? o Henrique é. E E quando eu engravidei do Henrique, na época, como eu não tinha o diagnóstico do Ricardo, quer dizer, eu nunca pensei na possibilidade do Henrique também ser, olha só. né? Uhum. E o Henrique veio um menino típico, Típico. normal, né? E é isso. Aí eu tive o diagnóstico do Ricardo com 9 anos. O Henrique, ele faz faculdade, né? Ele já terminou. Ele já terminou Ele já agora, está verdade. graduado. Ele pegou até os certificados essa semana. Ah, Ele que já legal. 30, ele pega as 3 graduações dele. E ele tem uma carreira bacana já, né? Ele, pela UFABC que ele se formou. Isso. Aí você vê, né? Ó, mesmo diante de tantas dificuldades, tem um meninão formado na Universidade Federal. É diplomacia a formação Ele dele? fez bacharelado. Olha só, Ele fez políticas públicas, relações internacionais e ciências e humanidades. que incrível. Ele pegou as 3 graduações. Legal. Então, agora vamos passar para essa parte do diagnóstico. Sim. Bem, hoje em dia a gente sabe que ainda há dificuldades, né? Política pública ainda também não é essa coisa sensacional. Mas como que foi o processo, então? O que você percebeu no Ricardo lá nos anos 80 que já começou a te colocar uma pulga atrás da orelha? Como Não, que era? quando o Ricardo estava com 6 meses, eu morava no interior, eu vim para cá. Uhum. E aí meus pais conheceram ele, tudo, minha irmã, tudo. E tanto a minha mãe quanto a minha irmã achavam que o Ricardo era meio molinho do pescoço, achava ele assim. Eu achava Parte ele não, motora. porque quando o Ricardo acordava, eu sempre falava para ele bom dia, né? Aí ele batia os pezinhos, tudo. Então eu achava que ele estava tendo desenvolvimento normal, Certo. né? Tava respondendo ali. É isso. Aí depois eu percebi que ele começou a falar algumas palavras, depois ele foi perdendo esse vocabulário, né? E aí teve um dia que ele ficou com a minha cunhada e eu fui trabalhar, ela ficou um final de semana com ele e ela falou assim, ó, levei ele no médico porque ele teve uma febre, eu não sabia o que que era, levei ele no hospital. O médico bateu o olho nele só pelo jeitinho dele, porque eu não conhecia nada do autismo Sim. naquela época. Não tinha tanta informação Ela que falou hoje, assim, né? olha, perguntou se ele era filho dela. Ela falou assim, não, ele é meu sobrinho, minha cunhada está trabalhando. E aí ela falou assim, então fala para sua cunhada levar esse menino no médico, porque esse menino é autista. Né? Olha. Ali, então, Então, isso ele já tinha?
ele já tinha 3 anos, Certo. né? Aí outra coisa que eu percebi no Ricardo também é que geralmente as crianças mamam no peito e o Ricardo antes de 1 ano ele deixou, ele me afastava. E muitas crises de choro à noite, chorava a noite toda, a gente fazia de tudo, dava água, dava leite, dava chá, media a febre, não sabia o Isso que antes era. dos 3 anos já. Isso, ele era bebê, ele tinha uns 9 para 10 meses. E aí depois foi vendo as outras coisas, né? Ele não gostava que nem tirar foto, né? Teve uma vez que eu fiz um álbum para ele e ele não queria, ele chorava o tempo todo, aí deram coisas para ele segurar, para ele se distrair, tudo. Eu tenho as fotos lá, tudo. Tem uma foto assim que ele está sorrindo, que está na tonquinha, né? Foi a única que eu consegui dele sorrindo. O resto sempre só olhando. E aí você percebe nas fotos que ele está com o olhinho assim, sabe? Sempre. Olhando. Mas quando você não tem informação, é muito difícil. Hoje eu acho a internet muito interessante por causa disso, o tanto de informação que você tira de lá, Sim. né? Do Instagram principalmente, né? De pais, de mães, até de alimentação. O que você pode estar mudando na alimentação do seu filho Ajuda muito. para estar melhorando, né? Estômago, tudo que a gente não sabe, né? Hoje, por exemplo, já sabe que para quem é neurodiverso, tanto TDAH quanto autista, tem as questões de alimentação. A gente conversava isso lá já, né? Isso. Sempre que eu falei, olha, a gente tirou o glúten do Raul, melhorou, eu parei de tomar leite por causa da caseína, melhorou muito a minha vida. Sim, eu pesquisei a respeito da caseína. E é importante a gente entender que a tecnologia, ela tá aí para o nosso benefício. E o podcast aqui, a ideia é essa. E assim, para fazer um ponto importante da sua fala, você vê, né, ó, hoje, com certeza, tem muitos pais aí que estão na desconfiança, que eles estão olhando, só quem dá um preconceito na sociedade de achar que é uma frescura ou que hoje em dia virou moda. Esse absurdo Essa fala tá enchendo já, porque não virou moda, hoje tem diagnóstico. Exatamente. Entendeu? E o que é legal? Porque a sua fala traz aí uma mãe nos anos 80 com muito menos informação, mas obviamente preocupada, tentando resolver ali suas questões, né? Indo à busca de trabalhar, né? Mas você está trazendo pontos que são aspectos que não mudaram. Então, quando a gente vai lá pro diagnóstico para perceber se a criança é ou não autista, todas as coisas que ela tá mostrando aqui, ó, tudo que ela falou na fala dela, que o Ricardo já demonstrava lá nos anos 80, Sim. são as coisas que, se uma pessoa for autista, você vai observar hoje em dia. Exatamente. Então, assim, o que muda é que hoje nós sabemos dos marcos de desenvolvimento, Sim. a gente tem uma ideia maior, a gente já sabe quais são os comportamentos que podem fazer com que a gente pense que uma criança é autista ou não, Sim. que é essa questão de não socializar tão bem, Isso. né? Você falou da questão de amamentação. Para uma mãe nos anos 80 entender que aquilo não era porque a criança não estava com fome, não era que ela não queria comer, porque ela tinha uma questão sensorial ali, com Exatamente. certeza, que você não percebia, né? Aí você percebe a diferença, né? Que o Ricardo, tipo, abandonou, aí eu passei ele para mamadeira. O Henrique, eu tive que voltar a trabalhar e tive que tirar ele na força, né? Porque o Henrique já estava com quase 2 anos. Olha só. Muito diferente. Então, é essas coisas, né? Escola. Quando eu fui ter o Henrique, o Ricardo estava com 6 anos e meio. Eu fui buscar ele na escola, eu fiquei 1 semana na escola, que a professora falou assim, ele não fica na carteira, ele só fica deitado no chão, rodando um lápis no chão e a gente não consegue colocar ele para fazer as atividades. E foi bem na semana que eu tive o Henrique, tanto que eu tive o Henrique numa sexta-feira, eu fui buscar o Henrique cedo, eu mandei o Ricardo para a escola e fui buscar o Ricardo para ir para o hospital ter o Henrique, né? E aí ele continua indo para a escola, tanto que o Ricardo está na escola até hoje. Certo. Né? Ele continua na escola. E eu falo hoje do negócio da inclusão das crianças estarem na escola, que é um direito deles. Eu não tive, assim, dificuldade com o Ricardo, porque na época o Ricardo tinha sala especial. Depois que as salas foram fechadas, aí foram para uma escola nova. As políticas mudaram, né? Então, só que o Ricardo foi de uma escola estadual para uma escola municipal, né? Porque a sala foi fechada e ele tinha que ir para uma sala regular. E aí a gente conseguiu uma escola que, por sinal, é muito boa. E ele está lá até hoje, só que o Ricardo frequenta o EJA. Certo. Né? Mas é um modo dele socializar também com as Claro, pessoas. né? De se desenvolver. Por isso que eu não tiro ele da escola, porque se for olhar cronologicamente, o Ricardo já não tem mais idade para estar estudando. A não ser que ele fizesse um mestrado, um doutorado, como geralmente o pessoal faz a faculdade, termina a faculdade, Sim. faz. Ele tem 33 anos. Se ele fosse um menino típico, ele já estaria formado, talvez já tivesse casado e tudo mais, né? Mas assim, além do autismo, o Ricardo apresentou outros diagnósticos também. Ele tem deficiência intelectual. Certo. Apesar de baterem que ele não tem, mas ele tem sim. Entendeu? Porque o aprendizado dele é bem mais... Ele sabe as coisas, mas assim, não sabe como uma criança que aprende assim no tempo certo. Porque uma coisa importante de salientar é que, assim, normalmente se a pessoa tem só o diagnóstico de autismo, ela não tem prejuízo cognitivo. Mas quando começa a apresentar
dificuldades de aprendizagem Uhum. muito grandes, mesmo fazendo aba, mesmo Isso. fazendo as terapias complexas que precisam, né? Que são várias, né? A gente sabe. Isso. Aí, normalmente, pode ser que tenha DI. E aí, uma coisa acho que importante, até para fazer uma fala técnica para quem está escutando a gente, que Sim. normalmente é o público, Isso. né, que são interessados em ouvir a gente que é pai atípico, uma coisa importante. Então, o que acontece? Às vezes o comprometimento sensorial é tão grande, às vezes o comprometimento, que pode sim ter um atraso de aprendizagem mais, um comprometimento maior, Sim. né? E isso não sou eu que estou falando, só, né? Outros especialistas também já têm detecção disso em estudo. E então, para você, o Ricardo sempre apresentou essa dificuldade um pouco maior. Sim, ele conhece letra, conhece números. Até ele fez um vídeo lá na ONG que ele falava assim para ela, que ela falava das balinhas. Ah, é tanto as balas? Aí ele olhou para a nota e falou assim, é R$ 100. Ele sabe que a nota é de R$ 100. Certo. Depois ele olhou para a terapeuta e falou assim, não, é R$ 1.000, né? Ela falou, ah, você é muito engraçado, né? Então ele tem, assim, o Ricardo, se ele pegar uma sequência de números, ele sabe escrever os números Certo. todos. Ele sabe o alfabeto, ele sabe escrever algumas palavras, ele sabe escrever o nome dele. E às vezes eu aponto, que nome, o que está escrito aqui, Ricardo? Aí ele, tipo, o nome do irmão, ele fala, Henrique Pacheco Afonso. E aqui ele fala, Ricardo Pacheco Afonso. Aí eu Certo. pergunto, como que é meu nome? Aí ele fala meu nome completo. E do seu pai? E da avó? Ele lembra de todos, Certo. né? Tipo, às vezes eu falo dos amiguinhos da escola dele, da outra escola. Quem que estudava com você, Ricardo? Ah, Ana Luísa, o Ele Lucas, não consegue sei falar. o quê. E a professora, Marie. Então ele tem essa memória. Certo. Mas assim, se você colocar ele para escrever alguma coisa, um texto, alguma coisa, ele copia, ele faz cabeçada na escola. Ele é capaz de contar história assim? Não, Tipo, não. Agora que ele está assim, meio engraçado, porque às vezes a gente está conversando alguma coisa e ele simplesmente ele entra no meio da conversa e fala alguma coisa que a gente falou. E esses dias ele estava deitado na cama e pegou e falou não é um palavrão, ele falou um negócio que ficava assim, tal coisa, né? E aí todo mundo caiu na risada, porque veio um negócio dele, mandei até esse vídeo para Amanda. Foi tão engraçado o jeito que ele falou, por quê, Ricardo? Ele, tal coisa, né? Entendi. Eu não vou falar o que é, Mas colaria, sim, depois sim. eu te falo. Certo. Mas foi uma coisa engraçada, eu gravei Sim. ele falando, né? Eu falei, de onde que ele tirou isso, né? Mas é a gente que fala. Tipo, E aí é acontece uma colalia coisa, ali, assim, atrasado. bateu o pé assim e fala, Entendi. e eles PQP, repetem o que a sei lá. gente fala, né? Claro. Às vezes, né? Sim. Então, e aí... Mas assim, de modo funcional dele contar, já é mais difícil pra ele. Ele conta, se eu falar assim, Ricardo, conta, tipo, fazer conta. Eu faço assim, ou com os dedos, assim, ó, tem tanto, falta um tanto, tipo, falar de dias, faltam tantos dias, ó, tem tanto, a gente vai tirando, para ele entender, né? Certo. É que nem o negócio de pedir medicamento quando ele está com alguma dor, Ah, né? Ele ele pede, eu quero arroz e feijão, ele não fala que quero almoçar, certo. que é arroz e feijão, tá? Aí, às vezes, ele tá com... Eu percebo que ele tá meio agitado, eu falo assim, Ricardo, você tem alguma coisa? Aí ele fala, tô com dor de cabeça. Certo. Aí eu falo, Ricardo, por que você não me pede o remédio? Por que você pede as coisas para mim e você não fala, mãe, me dá um comprimido? Aí, às vezes, eu fico na cama ali, Ricardo, vamos. Quando você estiver com dor, você vai falar para a mamãe. Tô com dor, me dá um comprimido. Tô com dor, quero um remédio. Eu fico repetindo isso várias vezes com ele. Mas é difícil. É. Tem coisas assim que você consegue acertar, tem coisas que é difícil. Porque aí vem das restrições da comunicação, né? Pra eles, às vezes, não é óbvio, né? A questão da comunicação, tem essa dificuldade de comunicação. Porque só lembrando aí, gente, o tripé para diagnóstico de autismo ou seja, essa prejuízos, né? Na Isso. interação social, na comunicação e na parte sensorial. Então você vê, mesmo às vezes a gente repetindo várias vezes, eles têm essa dificuldade. Pra gente dividir um pouco com o público também, né? Num episódio que a gente tava com pais atípicos aqui, a gente falou muito dessa questão de ser convidado pra festa, né? De exclusão, isso bateu muito pro público, assim, né? Quais dificuldades que você sentiu ao longo da sua trajetória sendo uma mãe atípica, assim, tendo o Ricardinho? Como que foi na sua... Quais coisas que mais te magoaram ou que bateram? Porque são coisas simples que era legal a gente dividir com a plateia, assim, que eu gostaria de contar. Assim, com a minha família não, porque todo mundo recebe o Ricardo muito bem, né? Mesmo na família do meu irmão, da minha cunhada, todo mundo recebe o Ricardo muito bem. Eu tive problema com pessoas mesmo, né? No geral. Com preconceito mesmo das pessoas, né? Dentro do ônibus, essas coisas assim. Tipo, uma vez o Ricardo sentou do lado de uma mulher e ela simplesmente não gostou que ele sentou ali, no banco que já era reservado mesmo para ele, porque o Ricardo é grande e geralmente eu mando ele fechar as pernas quando ele senta, né? Porque ele quer sentar, né? Aquele espaçozão. E aí ela começou, eu falei assim, a senhora está com pressa, a senhora desce do ônibus e pega um Uber, né? Se a senhora acha que está incomodada.
E eu falei assim, não, a gente tem que parar de ficar retrucando com as pessoas, né? Ah, não tem, não. Aí teve um dia também que eu estive num lugar, aí o Ricardo tem toque, né? Aí ele foi tocar na carteira. Eu estava até falando sobre isso ontem. Tocar na carteira da pessoa que estava do lado, ele só tocou assim, como ele toca em qualquer pessoa. O cara deu um pulo para trás, assim, tipo, né? Ele com cordão, tudo, né? Aí eu falei assim, não precisa ficar preocupado que ele não morde, não. Porque ele é grande, né? Sim, Então, todo mundo fica com esse que o Ricardo, por ser grande, eu acho que talvez até às vezes as É. pessoas têm o desconhecimento. E aí tem a questão dele ser grande, aí causa às vezes muito mais problema, né? Então uma vez num ponto de ônibus também, ele foi mexer ele cismou que tinha que mexer na bengala do homem lá. E o Ai, meu homem Deus. foi pro meio da rua e falei, moço, calma. Falei assim, ele não faz nada, ele só quer Só tocar. quer tocar na sua bengala. Ai, moça, desculpa, pelo amor de Deus, que eu não percebi. Ele com o cordão no pescoço. Quer Mas dizer, é que as pessoas têm. Infelizmente, parece que tem uma questão de preconceito, assim, de ignorância e tal. Mas também parece que as pessoas não têm esforço também pra entender, né? não, não. E, e o Ricardo tem esse negócio, às vezes ele tá ali e de repente ele cisma de colocar ele não só faz isso. Tava no mercado esses dias, a moça olhou para trás, ela já viu o cordão, ela falou assim, aí eu falei para ela assim, desculpa, né? Aí ela pegou e falou assim, não tem problema não. Aí ela começou a conversar comigo a respeito dele, sabe? A gente começou a ficar ali uns 5 minutos conversando. O pessoal tem curiosidade, né? A Sim. infância, a adolescência, depois a parte adulta. Não é fácil nenhuma delas. Certo. Até porque eu tratei o Ricardo pelo posto de saúde, então eu tratava o Ricardo, ele fazia terapia, mas assim, não focado naquilo que ele tinha, né? O autismo, né? Eu tive um relatório da psicóloga, eu tive uma negativa de uma escola, logo que eu vim para São Paulo, logo que eu me separei, que eu vim para São Paulo, que tinha uma sala especial, e a professora falou para mim na minha cara, ele nunca vai aprender. Ele não tem capacidade de estar na escola. O capacitismo é marcante para todos os diagnósticos, na verdade, né? Aí depois ele foi para outra escola, a professora viu o relatório, ela falou assim, pode trazer ele amanhã. E ele ficou nessa escola por 10 anos, Olha só. entendeu? Mas a professora, assim, na época, como era besta, não sabia me defender, ela falou tudo aquilo, eu saí de lá, assim, tipo, chorando, Horrorizado, né? lógico. Eu era nova, tudo, né? E saí de lá chorando, tudo, porque ela falou assim, ele nunca vai aprender, ele nunca vai se desenvolver, não sei o quê, Que entendeu? absurdo. Então, aí falaram de outra escola, eu fui atrás dessa escola, e ele ficou lá por 10 anos. E as atividades de vida diária? Ele aprendia também nessa escola, nesse período aí? Tipo, amarrar cadarço, escovar os não. dentes, não? Ele ficava na sala, ele fazia a parte de alfabetização mesmo, tinha passeios na escola e tudo mais. O Ricardo aprendeu a amarrar tênis, o Ricardo sempre se trocou sozinho. Tanto que às vezes minha mãe ia buscar ele para levar ele para a escola, ela falava assim, esse menino não dá um pingo de trabalho nem para se vestir, Que bom. nem para comer. Porque eu não preciso fazer o prato do Ricardo. O Ricardo vai lá na panela, estando pronto. Algumas coisas ele sabe fazer. Ele vai lá, ele mesmo pega. Às vezes, por causa do medicamento, às vezes ele quer comer mais do que uma vez também. E ele está bem forte, entendeu? Tipo, ele comeu... Mas então ele é independente. Mas desde pequenininho ele conseguiu já ir se desenvolvendo Sim, porque com eu independência? trabalhava, então minha mãe quer buscar ele na minha casa, ela tinha a chave da minha casa para levar ele para a escola, que eles estavam lá no EMEI ainda, né? E ela falava, nossa, esse menino dá um pingo de trabalho. E quando ele brincava na casa da minha mãe, ela falava assim, agora tem que juntar as coisas. E ele juntava todos os brinquedos, tudo, porque ele sempre ficou com meus pais. Meus pais foram um suporte muito grande que eu tive. Em relação ao fundamental. Ricardo, depois em relação ao Henrique também, porque eu trabalhava à noite, aí eu chegava, tinha que levar o Ricardo nas terapias. Como eu falei, eu já cheguei a virar 36 horas sem dormir, porque eu chegava em casa de manhã, tinha que fazer as coisas do Ricardo, tinha que fazer as coisas de casa. Às vezes eu só ia conseguir dormir à noite mesmo. Entendeu? Não, é super heroína, né? Aliás, com a maior parte das mães no Brasil. Agora, de independência do Ricardo, tem coisas assim que você tem que ensinar. Tipo, que nem ele tá careca. Aí ele Certo. toma banho e lava o cabelo todo dia. Eu falei, Ricardo, que cabelo que tu tá lavando, rapaz, que tu não tem cabelo, né? Aí O Ricardo é do meu time, gente, aí ele eu é calvo também. Então, eu comprei um shampoo só pra ele. Porque se ele tomar 3 banhos por dia, que agora ele tá nessa fase do banho. Ele toma um, daqui a pouco, daqui umas 3 horas, ele vai lá tomar outro. Os Então, ritualismos. Aí ele lava o cabelo. Falei assim, aquele grande cabelo que ele tem, né? Então, Mas tomar banho é tão gostoso, né? então. Mas às vezes eu tenho que mandar, tipo, você comeu? Você já escovou o dente? Né? Ele quebrou o dente, né? Não queria o dente, a obturação. Eu falei, Ricardo, aí ele queria bala verde, que é o House. Sim, sim. Você não vai mais comer bala verde porque você quebrou seu dente, Nossa. né? Você mastiga a bala, você não come mais. E agora eu tenho que levar ele no dentista dia 19, né? Para consertar aquele dentinho lá que tá artista. quebradinho, né? Então, é essas coisas assim. Beth, na sua relação, assim, com mãe atípica, assim, quais coisas que te marcaram, assim, de aprendizagem dessa trajetória sua, assim? Porque uma coisa é a gente ser pai e mãe, que já é difícil
pra caramba, mas na maternidade atípica, assim, quais coisas que você, hoje pensando, assim, que você se encontrou, que foram aprendizados muito pesados ou grandiosos? Conta um pouco disso pra gente, assim. Ai, meu Deus do céu. São E 33 voltar, anos, né? são 33 anos, assim, de coisas que me marcaram. Foi quando o Ricardo começou a falar, que o Ricardo só começou a falar aos 7 anos, né? Com 7 anos. Depois que o Henrique nasceu, né? Aí, tipo, não sei se era um ciúme, tudo que eu fazia pro Henrique, ele tinha que fazer igual para ele. E aí ele começou a falar as primeiras palavras, quer dizer, ele não fala perfeitamente hoje, mas o que ele fala você consegue entender. Às vezes tem palavras que ele tenta falar que é difícil, mas eu falo para ele, repete para me entender. Mas essa fala dele, para mim, acho que todos os pais esperam os filhos falarem, O né? meu tá fazendo 4 anos hoje, Então, o Raulzinho. o Raulzinho é uma gracinha, né? Tá quase, ele solta uma coisa ou outra, tá quase, a gente tá nessa expectativa também, né? Que acho que todo pai atípico que o filho é não verbal fica nessa expectativa, né? Então, aí o Ricardo teve essa fase, ele só gritava, ele gritava, 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 tinha dia que era insuportável, Imagina. né? Quando ele ia para a sala da psicóloga, ela falava assim, eu não conseguia trabalhar com ele, porque ele ficava o tempo todo embaixo da pia, gritando. Eu ficava lá fora esperando e o tempo todo ouvindo o Ricardo gritar lá dentro. Entendi. Aí quando ele começou a falar as primeiras palavras, que a gente começou a compreender as coisas, foi mais fácil. Mas aí depois teve uma transição, meu ex-marido quis ir para o interior, aí começar tratamento tudo de novo, sabe? Achar escola. Aí depois Difícil. não deu certo, eu voltei para São Paulo de novo. A sensação de solidão que é muito comum entre nós pais atípicos, assim, você sente isso ainda? Você já sentiu bastante? Como que era pra você? Já, sim. Eu sempre falo que é eu e eles, entendeu? Sempre foi assim, né? É que eu nem eu falo, meus pais foram um suporte muito grande para mim trabalhar. Quando eu precisava fazer algum exame no Ricardo, meus pais sempre iam comigo. Até teve um que eu não podia entrar porque eu estava esperando o Henrique, a minha mãe que entrou com ele. Dentista também era uma luta, porque eles não deixavam mexer. Depois de um tempo ele foi acostumando e foi deixando também, né? Geralmente quando eu levo ele no dentista, às vezes ele tem ânsia de vômito, né? Por causa do sugador, né? Mas ele é de bonzinho. Mas algumas coisas que ele teve que fazer também nos dentes também foi em centro hospitalar, com anestesia geral e tudo mais. senão Porque era não uma coisa consegue. mais pesada para fazer na boca dele e tudo mais. Mas solidão a gente sente, sim. Sabe? Às vezes você pensa assim que tem dias que você fala que você não vai aguentar, tem dias que eu tô nervosa, que às vezes ele repete o dia todo e eu tô estudando para concurso. Então ele fica de 5 em 5 minutos na porta pedindo alguma coisa. Ou geralmente é o café. Como eu faço café descafeinado para ele, então eu deixo a garrafa lá para ele tomar e compro açúcar fit para ele, para tirar o refinado. Mas ele não vai tomar o café, ele vai lá na porta pedir, aí Entendi. tira a minha concentração. Aí teve um dia que o Henrique falou assim, nossa, por que você está assim? Eu falei assim, porque, olha, você imagina, você trabalha, eu fico a semana toda, e ele o tempo todo repetindo. É sempre 2 palavras que ele repete. E eu conversando. E ele vai tomar o café, ele tem que falar, e se eu não respondo, ele fala, responde. Nossa. Ele quer que eu É, responda. porque ele quer aquela interlocução, É. né? E vou fazendo as coisas, e ele vai lá com a garrafa na mão, café. Aí eu falo assim, meu Deus do céu, chega horas assim que você não aguenta. Chega uma hora que eu já sou meio nervosa mesmo, né? Que eu falo, pelo amor de Deus, tem dia que eu estouro, que eu explodo, porque eu sou Claro. humana também, né? Claro. Apesar dele ser meu filho, eu amo meus filhos, Não, tudo, eu explodo mesmo, eu sei. Não, eu também, bicho. dia Mesmo que eu meu sou um filho sendo um carrasco. bebezinho, fofinho lá ainda, né? É uma gracinha, né? Mas a gente se irrita. Porque é muito duro, né? Que nem no caso do Raul, a gente teve muito problema com ele bater, com ele morder. Que esses dias atrás mesmo, ele me acordou dando umas soladas em mim, assim, e tal, né? Só quem passa, assim, apanha de quem você cuida, de quem você ama, sabe como que é difícil, né? Como é duro e tal. Assim, a ideia também do podcast é a gente trazer essas falas, porque as pessoas precisam entender de como é difícil, né? De como é complicado. Eu tenho uma ideia, assim, muito forte em mim, de que precisa-se de tratamento para quem cuida, né? De cuidar de quem cuida, né? Você acha que eu faço terapia por quê? Senão... Não, também, se a gente não faz terapia, Senão você não aguenta, você não não aguenta. Não aguenta. aguenta mesmo. Então. E acho que é importante você falar também, né? Ainda mais que são 33 anos, né? E das pessoas entenderem, né? No seu caso ainda, o que eu admiro muito mesmo, é porque, pô, querendo ou não, é você e eles ali, né, mano? Isso é muito mais difícil. Então, assim, quer dizer que eu, aliás, admiro muito mesmo você, a sua força e tal. E que eu acho muito bonito da sua história, da sua trajetória, assim, a gente foi fazendo amizade ali, sempre batendo aqueles papos.
É que você não deixa de ser uma pessoa sonhadora também, né? Mesmo diante da dificuldade, né? Não, Isso é não, muito gente, bonito. não pode deixar os sonhos na gaveta, não. É que eu falo assim, eu já passei em 2 concursos, só que estou no cadastro de reserva. Uhum. Abre um concurso, eu estou ali lendo, ó, vai abrir o edital, eu estou estudando, entendeu? Não passo, não vou passar no outro. É isso. E estou fazendo entrevistas de emprego também, porque eu falei, não, estou cansada de estar em casa, Ah, porque imagina. agora, né? Mas eu falei assim, eu quero me sentir útil também, que eu sempre gostei de trabalhar, eu sempre trabalhei, né? Sim. Mesmo tendo o Ricardo com autismo, sempre trabalhei. Eles ficavam com a minha mãe, depois quando eles ficaram maiorzinhos, começaram a ficar sozinhos, entendeu? E assim foi. E o Henrique também, sempre estudando. A Episteme, como que foi a Episteme na sua trajetória? Aí sempre foi uma coisa engraçada. Eu vi uma publicação no Facebook, fiquei na curiosidade de. Falei assim, mas eu só via crianças, né? E o Ricardo estava sem terapia. Aí eu falei, eu vou mandar uma mensagem, seja o que Deus quiser, né? É, Aí vamos ver que isso aí. mandei. Aí eu falei se eles trabalhavam com autistas adultos, né? Aí ela falou, não, seria o foco, né? Mas vem aqui fazer uma entrevista, que acho que foi até a Amanda que respondeu. Uhum. Mas ele não pode ser nem agressivo, nem sexualizado, essas coisas assim. Ah, porque ele tá? tem as crianças, né? É. Aí eu fui lá conversar com a Amanda, fui para uma entrevista lá, sei lá, de meia hora, 1 hora, fiquei 3 horas conversando com ela. É, porque a Amanda também, se ela hiperfocar no papo com a gente. Nossa, a Amanda, eu adoro falar com ela, meu Deus do céu. Você viu a entrevista dela aqui? Vi, nossa. Aí eu vou compartilhar a minha e a dela também. Agora, né? Lógico, né? Eu chamo ela de filhoquinha, Amanda. Uhum. Eu adoro ela. Então aí a gente começou a falar de várias coisas e tudo, e ela falou que o foco não era adulto, aí o Ricardo entrou. E aí depois ela teve outras pessoas que entraram lá, outras meninas que entraram lá também. E a gente sempre conversa a respeito de ter um espaço mais para eles, que são adultos, né? Que seriam diferentes das crianças, né? Claro. Mas é aquele negócio, a gente vai sonhando e vai pensando, falei, uma hora a gente senta e tenta ver alguma coisa que a gente possa fazer, né? Claro. E é isso, sabe? Mas a Episteme foi assim, ela me recebeu lá, eu sou muito grata a ela, porque é um lugar que ele se sente bem, que ele é feliz. Tem dias assim que ele fala que ele não quer ir. Certo. É normal, né? É, dias assim que ele tá virado do avesso. Mas ele fica bem. Se eu pudesse colocar mais dias, também colocaria, né? Mas foi assim, ele entrou, ficou e tá lá até hoje. Espero que fique lá por bastante tempo. E pelo que eu percebo, assim, ele mostrou evoluções, né, com o tratamento. É porque lá eles são muito bons, né, também, sim. né? Ah, eu passei um período muito difícil com o Ricardo de 2022 para cá. Uhum. Ele estava tendo muitas crises, ele estava tendo às vezes 2 crises por dia, sabe? De é se difícil, bater, se machucar sim. mesmo. Porque o Ricardo não faz nada com você, Mas ele com faz ele com mesmo. ele. É. Mas se você vai tentar conter a crise Aí- dele, aí ele vai para Sim. cima, né? Não é que ele vai para cima, ele te aperta, ele É, não faz nada. é comum, né? É uma reação sensorial de todos os Então, atípicos, né? aí, tipo, aí eu vou conversando com ele até ele se acalmar, vai tomar banho, né? Aí troca de roupa, aí vou conversando. Aí no dia seguinte ele acorda como se ele tivesse feito uma coisa errada. Tadinho. Aí ele. Quem vem esse dia de Aí ele, culpa, né? aí ele vê Muitos que ele tá- autistas relatam isso, inclusive. Então, aí às vezes ele vê que ele tá marcado, machucado, mas isso faz muito tempo que não acontece, graças a Deus. Né? E tem a ver com a episteme, você acha também? Também, sabe, o tratamento. Eu nem conversei com a Amanda, ele precisa de uma coisa mais focada assim, tipo, mais a parte comportamental dele do que até a parte da terapia ocupacional, porque ele tem bastante coisa, bastante habilidades que ele tem, né? Certo. Focar mais nessa parte desse comportamento que ele está tendo. Por que ele está tendo essas crises, né? Uhum. Então, de 2022 para cá, foi só isso que a gente andou fazendo. A gente andou mudando medicação, né? Medicamento. Aí, esse negócio da alimentação também, eu falei para o Henrique, não vamos mais comprar leite integral, até porque ele está Da engordando. caseína lá É. também, né? Começamos a comprar o semi-desnatado, o desnatado ele toma bem. Eu não consigo tirar o leite dele, tipo, eu trocava por um leite de, sei lá, de amêndoa, De alguma amêndoa, coisa que você ele não não vai conseguiu. tomar. É. É que nem ele cheira alguma coisa e ele fala, não gostou. Né? Você já tentou os outros leites, tipo de coco, de arroz? Já Ele tentou? não toma. Não? É que nem comer macarrão e espaguete. Ele não come macarrão e espaguete. Ele come qualquer macarrão. Mas não fala, eu vou fazer espaguete, ele fala que é arroz e feijão. Ele não come macarrão e espaguete. Entendeu? Vamos entrar num assunto que eu acho que pra quem é pai autista, que nem no meu caso que é de bebê ainda, deve gerar muita curiosidade de todo mundo. E você tocou no assunto aí, né? Quando a Amanda entrevistou, pra tomar cuidado pra não ser hipersexualizado, quem sabe que às vezes Isso. tem alguns casos. E como que é a questão da sexualidade, assim, pra lidar? Porque você lidou com um adolescente, com um adulto, como que foi? Foi muito delicado? Quando eu comecei a Como que é? perceber as coisas dele, né? Que às vezes ele se trancava no quarto, ele ainda tem esse costume, né? E eu sempre expliquei para ele que, olha, quando você for tomar banho, né? Fui falando as coisas para ele, né? Orientações como se Ninguém- desse qualquer outro adolescente, na ninguém verdade, né? pode estar vendo. Você... Aí eu perguntei se ele gostava de se tocar, ele falou que gostava. Uhum. Eu falei, então, isso aí é uma coisa que ninguém pode ver, só você Só pode você ver, fazer. entendeu?
Tipo, você quer ficar no seu quarto? Beleza, tranca a porta. Quer ir pro banheiro? Tranca a porta, né? Então, ele sempre vai pro banheiro tomar banho e sempre tranca a porta, né? Uhum. E o quarto é a mesma coisa. Eu não sei, não fico especulando Não, também, claro. né? Mas Não, eu mas sabe tentei. por que é legal a gente falar? Porque um ponto, né? Primeiro, que eu imagino assim, que quando a gente é pai típico, Hum, o assunto de sexualidade ele vem, mas você pode meio que ponderar, ser menos explícito pra falar da coisa, uhum. até porque também tem uma vergonha da criança quando ela é típica de falar do assunto. Sim, Mas eu tô trazendo essa conversa e é legal você falar essa experiência sua e trocar, hum, porque às vezes a gente fica tão assustado, a gente fica com tanto medo do que vai fazer e tal, uhum, porque hoje em dia eu tenho as especializações, eu ouço muitos profissionais, uhum. sou profissional, a gente tem que lidar com algumas situações na escola, né? Eu falei o que eu sabia falar, você entendeu, Denis? Que nem Sim, ele não tem uma referência de pai, né? sim. Então, quando eu percebi que ele foi ficando mais velhinho, né? Mais Uhum. adolescente e tudo, que eu percebi as coisas, eu tentava falar da melhor maneira possível, Mas você teve né? que quebrar o tabu, né? É isso que Isso, aonde eu queria chegar. Sabe é. porque, ó, querendo ou não, você tem um tabu. Pô, você é mãe. Ser mãe de menino já é mais complicado. A gente vive numa sociedade machista e tudo mais. Então, tocar nesse assunto é diferente, mas aí você tem que. Porque é uma questão explícita pra ele. E pra ele é natural dele, como Eu fui, autista, ele não vai eu- tratar aquilo de uma mas, no, maneira Ri- pejorativa, né? mas eu fui percebendo as ações do Ricardo, Certo. né? Tudo que eu tento olhar no Ricardo é tentar ver as ações dele, por que que ele está repetitivo, se ele está muito agitado, por que que ele está agitado, Uhum. se é alguma dor que ele está. Tudo eu tive que perceber. Então, quando eu percebi essa parte, que né, tem uma amiga minha que também conversa muito comigo, que ela também tem um filho já adulto já, Uhum. que ele é X-frágil, né? Uhum. Então, às vezes a gente troca ideias, que nem teve uma mãe lá da Episteme, que o menino dela acho que tem 6 anos, 7 anos, ela falou assim, e aí, como é que você fez com o Ricardo quando chegou nessa Uhum. parte? Eu tenho medo, porque não sei o quê. Eu falei, não, quando chegar nessa parte, você mesmo vai perceber. E outra, você tem teu marido também, né? Eu não tinha É ninguém. isso, É, aí que tá o desafio, né? eu não Você tinha foi ninguém, entendeu? grandona aí na situação, porque não é Não tinha fácil, né? ninguém, então eu tive que explicar tudo, quer dizer, já não tive a dificuldade com o outro, né? Ah, mais Né? fácil. É, Agora, Então, assim, a gente pode colocar aí, assim, que... Acho que não precisa ter medo, né? A questão de ter manejo é ser carinhoso, afetivo, tratar a hum, coisa natural como deve ser tratada, inclusive, sim, porque as pessoas demonizam muito a sexualidade, né? sim, Infelizmente. uhum, Como se tocar fosse uma coisa, né, é, inescrupulosa e tal. sim, Mas acho que é questão, então, de ter afeto, atenção, né? sim, E conversar. A questão exatamente. de pudor, né? De cuidado com os outros também, porque é uma coisa boa pra você, mas você tem que fazer no particular, né? Ó, que nem o negócio da cirurgia que ele vai fazer, que eu estou esperando. O médico falou assim: ah, não, mas era melhor ele não fazer, porque o pós-operatório é não sei o quê. Eu falei assim: senhor, deixa o pós-operatório por minha conta, que eu vou cuidar dele direitinho. Aí ele falou de um monte de coisa lá. Eu falei: ele tem o irmão dele, ele vai tomar banho, o irmão dele vai fazer o curativo, né? Que é Tudo uma coisa que certo. já era pra ter acontecido quando ele era criança, mas fica aquele negócio: ah, tem que passar pomada, tem que fazer massagem, tem não sei o quê. E eu cheguei no médico e falei assim, não, eu quero que ele opere, né? Certo. Ele precisa. Eu falei assim, ele Uhum. está tendo infecção de urina, essas Ah, coisas é assim. complicado. Ah, não, mas isso daí não causa infecção de urina. Lógico que causa. Ah, Se ele não causa. fizer uma higiene adequada, causa, Causa, né? com certeza. Então, eu estou esperando para ele fazer essa cirurgia. O pós-operatório vai ser difícil para ele, porque ele já é adulto? Sim, vai. Sim, Eu falei, a gente vai ter que dar um vai ser jeito, do jeito. né? Como eu sempre dei meus pulos, que eu sempre dei meus jeitos. Aliás, é até legal você falar isso, né? Porque assim, a gente sabe. Eu dei banho no Raulzinho nos 4 primeiros meses de vida. Uhum. E você vê, minha mãe, ela tinha uma preocupação muito grande com a questão da fimose, né? Que você tá falando, né? Isso. E aí, pais e mães, independente de ser pai, mãe autista ou não, eu acho que isso não pode ser um tabu e tem que tomar muito cuidado, Hum. porque ali na primeira infância já dá pra evitar bastante coisa também, né? Ah, mas sempre a negativa vem, né? É, Eu exatamente. tive 3 negativas, falei, ele tem. Aí, não, ele não tem, não tem. Passei com 3 pediatras, depois passei num urologista já, ele já adulto. Nossa. Não, não precisa, você vai comprar tal pomada. E aí, o Ricardo, quando o médico mandou passar a pomada, eu falei assim, doutor, eu falei assim, o Ricardo tem 30 anos. Ele já é um homem feito. Uhum. Aí ele falou assim, falei, e aconteceu com o Henrique foi fazer a mesma coisa e deu parafimose no Henrique, né? Certo. E eu corri com o Henrique para o pronto-socorro, né? E aí ele falou assim, ah, é um risco que você vai ter que correr. Ele respondeu desse jeito para mim. E aí tá, eu comprei a tal da pomada e comecei a fazer lá os procedimentos lá com o Ricardo. Chegou uma hora que o Ricardo mesmo falou para mim assim, eu não quero que passe, não quero. E ele não Certo. quis mais e eu não pude passar mais. Certo. Voltei no médico de novo, foi o encaminhamento para o urologista de novo. Aí fui lá, o Henrique foi comigo, tudo. E o Henrique me ajudou a falar tudo. E aí ele Certo. começou com o negócio do pós-operatório, para não fazer a cirurgia. Eu falei assim, deixa o pós-operatório que a gente vai dar um jeito. Ó, é legal você dar esse testemunho, porque você vê quais as dificuldades que a gente sofre quanto pai atípico, porque as pessoas
são muito ignorantes. E não é porque é médico, aí já falou isso aqui em outros episódios e tal. E eu já falei até nos episódios que eu faço de mesa cast aqui, que eu explico coisas voltadas ao autismo, que você vê, ó. Não é porque a pessoa é médica que ela sabe. Essa é a realidade. Infelizmente, porque há muito preconceito. Então, você acha que essas falas, essas ideias que a gente está trocando aqui é importante para trazer luz para as pessoas, para entender que é difícil, mas não é esse monstro, bicho de 7 cabeças que pintam. Só é diferente. É diferente. A gente tem que tratar as coisas de maneira diferente, a gente tem que lidar com situações diferentes. Porque assim, a gente falou, né, às vezes a ecolalia complica, às vezes eu fico chateado que o Raul não consegue falar também, alguma coisa, não consegue explicar. Mas o seu filho também tem coisas que, mesmo ele sabendo falar, mesmo ele sendo funcional, ele também não consegue falar. E você também não consegue tirar dele. Então o que muda são as dificuldades. Só que só é muito mais difícil pra gente que é pai atípico, porque justamente os preconceitos e a falta de estudos impedem, e a falta de troca de ideias impedem. Então quando a gente é colocado como diferente demais, ou esquisito, maluco, essas coisas todas que a gente tem que ouvir, né, das nossas famílias, é isso que dificulta. Então assim, existem várias maneiras diferentes de existir. Elas não vão deixar de existir porque a sua ignorância, ou a ignorância de algumas pessoas não permite. Então, por isso que assim, ó, se você é pai autista e está assistindo aqui agora, ou você é interessado nessa causa e quer lutar por ela, eu acho que é importante você estar trocando ideias com todos os pais e ouvir os pais, né? Sempre. Porque é assim que a gente vai desmistificar e vai ficar fácil para outras pessoas. Que nem a Beth aqui trouxe várias histórias que são importantes ser contadas, porque eu que tenho um filho de 4 anos... Ele vai crescer. Ele vai crescer, e eu quero ouvir isso. E tudo bem que hoje em dia tem mais tecnologia, realmente tem mais tratamento. Eu acho que eu perdi muito com o Ricardo. Mas é a vida. Mas eu acho que você fez tudo que estava ao seu alcance. Fiz. Acho que isso que é o importante, o fundamental. E eu acho que eu já ouvi isso de você, inclusive, que você sempre fala isso, sempre marca, até no começo da entrevista você falou também, que você se preocupa com os que estão vindo agora. Sim. Porque hoje tem mais espaço e deveria algumas famílias estarem colocando. E uma coisa bonita da sua história é que você nunca trancou o Ricardo em lugar nenhum. Você foi lá e colocou o Ricardo para viver da forma que dava, do jeito que você podia, sabe? Tinha Isso é dias muito que era bonito. difícil sair com o Ricardo. Teve um dia que a gente tentou sair para um lugar, e o Ricardo sempre entrou em ambientes que tinha bastante gente. Aquele dia foi impossível ficar com ele ali. Ele estava com muito toque, estava, sabe, se apertando, tudo. Eu falei, vamos embora. Foi um dia que a gente foi para São Paulo. Depois a gente passou para comer no lugar. Tem dias que... Tem um dia no shopping também, que aí depois o Wallace me explicou. Como teve o evento do piquenique, lembra? E aí a gente foi pro shopping, o Henrique precisava comprar um negócio. Falei, a gente aproveita e dá uma volta, come alguma coisa. Mas naquele dia ele não estava para aquele dia. Porque ele já estava sobrecarregado. Aí o que aconteceu? Ele foi tocar numa moça e ele saiu correndo para tocar na moça. A moça não percebeu o cordão, que ele ainda estava com o de girassol. Ela levou um susto, ela achou que ele ia fazer alguma coisa. Eu falei, não, moça, desculpa tudo. Eu falei, vamos embora, Henrique, que hoje não é dia dele estar aqui. A gente vai para casa, depois você volta com a tua namorada para Que casa. a gente vai percebendo, né, também. Entendeu? Né? Não é fácil, é que nem ele. Não tem, assim, o Ricardo tem seletividade alimentar? Não, ele come bem. Certo. Ele gosta muito de linguiça, ele gosta muito de frango, né? Mas ele não gosta de macarrão e espaguete. Ele não come, assim, não é de comer nhoque, lasanha, misto Massa quente, não é essas muito coisas. Hambúrguer pro Ricardo é só a carne e o pão. Certo. E ele tem umas coisas que ele fica, às vezes ele vai no shopping e ele não quer comer lanche. Certo. Aí ele quer comer comida. Eu falei, Ricardo, você come comida em casa? Não quero comer comida daqui, né? Então ele tem umas coisas. E ele conhece as marcas. Tipo, ele tinha muito foco em uma marca de margarina, que era só aquela maionese. Agora ele já tá, sabe? Eu falo, vai lá e pega a margarina. Menos seletivo. Pega a margarina que você quer. Ele já não tá pegando aquela marca. Vai lá pegar a maionese. Ele já tá pegando outra marca. Quer dizer, ele já menos não tá... rigidez. Agora, assim, com o macarrão eu não consigo fazer isso. Falei assim, não adianta. Mas tem coisas que ele não vai deixar. Mas às vezes a gente também, né? Apesar que eu, por ser TDAH, eu tenho algumas coisas que eu só fui entendendo depois de adulto. Até contei já em outros programas, né? Que eu descobri um tempo atrás, que eu só comia feijão se estivesse por baixo do arroz. Eu nunca consegui... Eu já deixei de comer porque o feijão estava por cima do arroz. E eu só percebi que era seletividade agora. E o Ricardo tem uma mania de comer assim, ó. Ele faz um prato, aí ele vai comendo as beiradinhas do prato. Ritualiza. Então, como ele não come de garfo e faca, ele corta as coisas com garfo e faca, né? Mas aí, como ele não usa faca, então o que ele vai fazendo? Ele vai empurrando com o dedo, ele vai colocando e vai comendo. A minha mãe falava assim, eu nunca comi resto de comida de filho, que eu nunca gostei. Mas do Ricardo eu comeria, porque ele é tão limpo para comer... que eu comeria. A minha mãe falava isso. Porque minha mãe sempre falava que o Ricardo era companheiro dela. Entendi. Eu ia sair para algum lugar, às vezes eu arrumava o Ricardo para sair, ela falava, não,
deixa o Ricardo comigo, porque o Ricardo é meu companheiro. Ah, bonitinho. Então, eu falo assim, por isso que eu tenho assim, falo que meus pais foram um A apoio gratidão, grande, né? assim, né? Ah, Eu é. tenho muita gratidão Não, pelos quem dá meus pais. suporte, que nem eu costumo dizer, que a minha sogra também é Elizabeth, né? Pra mim, eu sempre brincava até com vocês lá, falando, é Dona Beth na terra e Deus no céu, né? Porque salvava muito. Os meus pais também ajudam bastante e tal. Uhum. Graças a Deus, eu tenho essa parte do suporte boa até, Hum. porque eles estão sempre assim ajudando e tal. Só que uma coisa que a Amanda percebemos agora também, que tem coisa que não tem jeito, né? Que nem terapia mesmo, tem que ser a gente. Não dá pra ficar terceirizando, é muito Não, difícil. eu faço pro Ricardo, É. assim, das terapias, que dá para me fazer, que está no meu Sim, alcance. sim. Na verdade, quem está fazendo é o irmão dele, que eu falo assim, que o Ricardo tem um irmão, né? O Henrique trabalha, tudo. Até o ano passado ele terminou a faculdade, era aquela correria, né? Esse trabalho, faculdade, tudo. Então, o Ricardo é assim. Eu falo que o Henrique é meu ponto de apoio, mas assim, eu não penso no Henrique num ponto de apoio, assim, por isso que eu quero voltar a trabalhar, que eu quero prestar Tá concurso, eu quero certo, ter tá uma vida, eu quero que o certíssimo. Henrique vá ter a vida dele, Claro. que ele vai cuidar da vida dele, mas ele fala assim, não, o Ricardo é uma responsabilidade minha. Que Então, lindo. eu falo assim, às vezes você age como se você fosse pai dele. Ele fala assim, não, eu me sinto responsável por meu irmão, eu me sinto responsável por você também. Mas então, por isso que eu estou buscando alguma coisa para mim. É que nem eu fui fazer uma entrevista de emprego e falei assim, eu estou buscando uma transição de carreira, eu Mas, quero continuar, mas você educou pessoas, seres humanos maravilhosos, né? Acho que entendeu? dificilmente ele vai conseguir é, tirar esse sentimento porque é uma coisa genuína da sua Eu relação. sou uma mãe chata pra caramba, meu. Sou chata mesmo. Quando eu Ah, tenho que ser, mas, quando eu acordo com o espírito da mas é chatice, cuidadosa. não, eu sou, mas eu sou chata, sabe? Eu sou, cobro as coisas que nem o Henrique sabe fazer tudo em casa. Ele sabe cozinhar, ele começou na curiosidade de aprender a cozinhar, eu fui ensinando, você faz assim, faz assim. Às vezes faz uma receita meio louca lá, aí ele fala, tá gostoso, né? Tá meio apimentado, mas tá bom, né? Porque ele tem essa vontade de aprender, né? Ele gosta de cozinhar. Mas tem a ver com a criação que você deu. É isso. Beth, a gente vai ter que ir encerrando, mas eu queria que você, assim, para encerrar, qual mensagem você deixa para as pessoas que não são pais, ou que são, mas qual mensagem que você deixa da sua trajetória, assim? Uma coisa que você gostaria de compartilhar, ou de dizer, de questionar? Não, eu falo para as pessoas assim, se hoje você tem como ter o diagnóstico, se hoje para tudo é mais fácil, que nem na minha época foi muito difícil, na minha época eu não entendi o que que era o autismo, né? Então, que vocês busquem qualquer coisa que vocês perceberem que está diferente, um jeito de olhar, um jeito de se comportar, uma perda de fala, alguma coisa, vão atrás. Seja no SUS, ou seja no convênio, ou seja, sei lá, numa ONG, né? Alguma coisa que você veja que você pode ir atrás, que você tem que correr atrás, corra, não desanime. Eu não falo para você assim que tem dias que eu tô assim ótima, tem dias que eu tô com vontade de surtar, que eu tô com vontade de abrir a porta e sair, largar todo mundo para trás. Eu tenho esses dias também. Mas hoje em dia o diagnóstico está muito mais fácil de você correr atrás do que na minha época, né? Que era tudo mais difícil, que eu tinha que trabalhar, que eu corria atrás do que eu podia. Esportes também, né? Que nem o foco do Ricardo é a natação. Tem lugares aí que você consegue até gratuito, às vezes só que você tem que ficar numa fila de espera, mas o Ricardo chegou a fazer, o Ricardo aprendeu a nadar. Então, quer dizer, ele tem adoração por água, por isso que acho que ele toma 3 banhos por dia, né? E aí minha conta de luz sobe, né? Mas é isso. Hoje em dia, procurem informações, tem muita informação, principalmente nas redes sociais, no Instagram, tudo, muitas páginas, médicos que falam a respeito. Podcasts. Preconceito vai sempre existir, eu acho que isso é uma coisa que nunca vai acabar. Não só com autistas, tá? Sim, sim, no Com geral, né? qualquer deficiência em geral. Mas é isso. Eu falo assim que eu perdi muito, tive muito prejuízo assim com o Ricardo por diagnóstico tardio, né? Por não ter as terapias adequadas, né? Mas assim, ainda continuo buscando conversar, tentar ensinar, tentar fazer as coisas, que nem em casa ele lava a louça, faz a cama mal feita, às vezes lava a louça mal lavada, mas Mas tá aí, na luta, tem que tentar. Às vezes o Henrique fala, o Ricardo pode lavar, vou pôr o Ricardo para lavar a louça, só coloca. certo? Então, mas assim, coisas que ele faz em episteme, ele não quer fazer em casa, tipo, faz coisas de escola, né? Porque eu acho que o ambiente dele é lá. Então ele gosta de fazer as coisas Mas lá. acho que aí tem uma questão de processo de todo Não mundo percam a também, né? fé, entendeu? Isso. E agora uma história que eu também acho que não é, Deus mandou ele para você porque sabia que você era uma Ah, mãe isso guerreira. é. Eu não sou mãe guerreira.
Nenhuma mãe é guerreira. A gente é sobrevivente e eu falo assim que se ele teve que vir, é porque ele teve que vir. Se meu outro filho teve que vir, ele teve que vir. Veio num momento difícil, que eu não poderia ter outro filho, mas veio, tá aí, tá criado, tá com 26 anos, o Ricardo tá com 33 e é isso, bola pra frente. Isso foi mais um Grilo Show aqui com a Elizabeth. Muito obrigado. Imagina. Todo o amor que houver nessa vida. Pra nós. Sempre foi muito bom bater um papo. Eu costumo sempre dizer, eu repito em vários programas, que eu criei pontes e não construí muros. E eu acho que é legal a gente poder conversar com todo mundo, quanto ser humano maravilhoso, especial que todo mundo é. E a verdade, eu gostaria de ouvir todas as histórias de todo mundo aqui, né? Eita, Não acho que não vai ser possível ouvir todo mundo que eu já conheci, tanta gente maravilhosa, mas eu espero trazer boa parte dessas pessoas. Mas eu acho que é fundamental a gente dar voz pra gente que vive uma dificuldade muito específica e que ainda bem tá ficando cada vez mais, como você já disse, bem dito, tá ficando mais acessível, mas eu acho que pessoas como você vir aqui aceitar o convite de vir e falar um pouquinho da sua história é muito importante, eu agradeço muito. Eu não sei se eu passei tanta informação assim que eu pudesse passar para as pessoas ficarem mais tranquilas que os filhos da gente crescem. Mas teve um médico que falou assim que cada autista é diferente, né? Sim. Que nem eu vi um menino no domingo no programa que eu falei assim, nossa, você viu que menino maravilhoso, né? Ele é autista, mas cada um tem um nível, cada um tem seu jeito. Eu não sou uma mãe perfeita. Mas é isso, acho que não existe perfeição, acho que a gente tem que buscar sempre o melhor que a gente pode oferecer. Acho que esse é o grande segredo. E desde as nossas possibilidades. O que não dá é pra negar. Acho que uma coisa que você pontuou. Não negue, vá atrás, ainda mais com a tecnologia que a gente tem hoje, né? E o autismo é uma doença, não é uma doença, É um transtorno. É um transtorno. É grave. Entendeu? Sim. Ele é grave. Independente de nível de suporte, né? Exatamente, ele é muito grave, quer dizer, precisa de muita intervenção, muita coisa, quer dizer, então se vocês puderem fazer intervenção cedo, vá atrás, porque é isso. Obrigado, Beth. Imagina, prazer estar aqui com você. Foi ótimo. Olha, muitos papos, cafezinhos, biscoitos comidos lá na espera da Episteme foram. Todo amor que houver nessa vida. Não deixe de compartilhar, de se inscrever. Tamo junto. Todo amor que houver nessa vida.